Imagine caminhar na natureza enquanto o céu escurece. Um vento sopra forte. As nuvens se acumulam e um trovão ecoa ao longe. Imagine que um raio cai exatamente sobre você. Ser atingido por um raio é um evento extremamente raro. A maioria das pessoas passa a vida sem chegar perto disso, mas um homem desafia todas as probabilidades. Ele não só foi atingido uma, nem duas, nem três, mas sim 7 vezes ao longo da vida. Conheça Roy Sullivan, um guarda florestal real. Sua história está no Guinness World Records. O mais impressionante, ele sobreviveu a todas as 7 vezes. Hoje vamos conhecer esses momentos e entender como ele encarou uma das forças mais poderosas da natureza. Quem é Roy Sullivan? Roy Sullivan nasceu em 1912 nos Estados Unidos. Desde cedo, sua vida foi marcada por uma profunda conexão com o mundo natural. Buscando viver entre florestas e montanhas, ele se tornou guarda florestal no imponente Shenandoah National Park. Sua rotina envolvia patrulhar trilhas e vigiar incêndios, muitas vezes de postos elevados com vistas panorâmicas. Embora belos, esses locais eram vulneráveis a tempestades repentinas e extremamente perigosas. Entre colegas, surgiu uma brincadeira curiosa. Sullivan parecia ter uma atração magnética por raios. O primeiro raio. O primeiro incidente aconteceu em 1942. Naquele dia, Sullivan estava dentro de uma torre de observação usada para monitorar incêndios na floresta. Essas torres eram construídas em locais altos para oferecer uma visão ampla do parque. Durante uma tempestade, um raio atingiu diretamente a torre. A descarga elétrica percorreu a estrutura metálica. Parte dessa eletricidade acabou atingindo Sullivan. Ele sofreu queimaduras e perdeu parte da unha do pé. Mesmo assim, acabou sobrevivendo. Para qualquer pessoa, uma experiência dessas seria assustadora o suficiente para mudar a vida inteira. Mas Sullivan continuou trabalhando normalmente. Na época, ele acreditava que aquilo tinha sido apenas um acidente extremamente raro. O que ele não sabia era que aquele seria apenas o primeiro de muitos encontros com raios. O segundo raio. Passaram-se muitos anos sem acidentes, então em 1969, algo inacreditável aconteceu. Roy Sullivan estava dirigindo por uma estrada de montanha dentro do parque. O céu começou a escurecer e uma tempestade se formou rapidamente. De repente, um raio atingiu o carro. Normalmente, veículos podem proteger parcialmente as pessoas, porque a eletricidade tende a se espalhar pela estrutura metálica. Mas nesse caso, parte da descarga entrou pelo veículo e atingiu Sullivan. O impacto foi suficiente para queimar suas sobrancelhas e parte do cabelo. Mesmo atordoado, ele conseguiu manter o controle do carro e parar com segurança. Quando percebeu o que havia acontecido, ficou completamente surpreso. Ser atingido por raio uma vez já era raro, ser atingido 2 vezes parecia quase impossível. O terceiro raio. A situação ficou ainda mais estranha no ano seguinte. Em 1970, Sullivan estava novamente trabalhando no parque, quando uma tempestade começou a se formar. Ele tentou se afastar da área aberta e buscar abrigo, mas, antes que isso pudesse acontecer, um raio atingiu a região próxima. A descarga acabou passando pelo corpo dele mais uma vez. Seu cabelo pegou fogo. Felizmente, ele conseguiu apagar as chamas rapidamente. Depois desse terceiro incidente, Sullivan começou a acreditar que havia algo muito estranho acontecendo. Ele costumava brincar dizendo que as nuvens o perseguiam. Seus colegas começaram a tratá-lo com um certo espanto. Alguns até evitavam ficar muito perto dele durante tempestades. O quarto raio. Em 1972 ocorreu o quarto incidente. Dessa vez, Sullivan estava dentro de uma estação de guarda florestal. Naquele momento ele acreditava estar seguro, mas durante uma tempestade um raio atingiu o prédio. A descarga percorreu parte da estrutura e acabou atingindo Sullivan novamente. Mais uma vez, seu cabelo pegou fogo. Depois desse episódio, ele passou a tomar uma precaução curiosa. Sempre carregava um recipiente com água. Caso seu cabelo voltasse a pegar fogo, ele poderia apagar rapidamente. Essa situação mostra como a vida dele já estava marcada por eventos extremamente incomuns. Pouquíssimas pessoas no mundo já passaram por algo parecido.
O quinto raio. Em 1973, Sullivan estava patrulhando uma área de Shenandoah National Park quando percebeu que o tempo começou a mudar rapidamente. Nuvens escuras cobriram o céu e uma tempestade começou a se formar ali. Como já tinha passado por situações perigosas antes, ele tentou sair da área o mais rápido possível. Sullivan entrou em um caminhão usado pelos guardas florestais e começou a dirigir para se afastar da tempestade. Mas mesmo dentro do veículo, algo inesperado aconteceu. O raio caiu muito próximo do caminhão. A descarga elétrica foi tão intensa que acabou atingindo Roy Sullivan novamente. O impacto causou queimaduras em suas pernas, deixando-o ferido e assustado. Mas mesmo assim, ele conseguiu sobreviver mais uma vez. Esse foi o quinto raio que atingiu Roy Sullivan ao longo de sua vida. O sexto raio. Alguns anos depois, em 1976, outro episódio surpreendente aconteceu. Roy Sullivan estava caminhando por uma trilha dentro do Shenandoah National Park enquanto realizava uma patrulha de rotina. O clima parecia relativamente tranquilo no início do dia, mas como já havia acontecido outras vezes, uma tempestade começou a surgir repentinamente. Antes que ele pudesse encontrar abrigo ou sair da área aberta, um raio caiu novamente. A descarga elétrica atingiu Sullivan e causou ferimentos em seu tornozelo. Apesar da dor e do susto, ele conseguiu sobreviver novamente. Esse foi o sexto raio que atingiu Roy Sullivan, tornando sua história ainda mais impressionante e rara. O sétimo raio. O último episódio aconteceu em 1977. Sullivan estava pescando tranquilamente. Aquele dia parecia ser apenas mais um dia comum e muito tranquilo em sua vida. Mas, como já havia acontecido tantas vezes antes, uma tempestade apareceu. De repente, um raio caiu diretamente sobre ele. A descarga queimou seu peito e causou ferimentos. Mesmo assim, ele conseguiu sobreviver novamente. Com esse sétimo acidente, sua história se tornou conhecida no mundo inteiro. Ele acabou sendo registrado no Guinness World Records como a pessoa que foi mais atingida por raios já documentada. Outros acreditam que foi apenas uma sequência extraordinária de coincidências. Seja qual for a explicação, a história de Sullivan mostra como a natureza pode ser imprevisível e como algumas pessoas podem acabar vivendo experiências que parecem desafiar todas as probabilidades. Para não perder muitas dessas curiosidades inacreditáveis sobre pessoas, natureza, tudo o que envolve o mundo, deixe o like, comente e se inscreva no nosso canal.